Capítulo 6º. Das provas, diligências e perícia. Artigo 140. O fato alegado por uma das partes, quando a outra não contestar, será admitido como verídico se o contrário não resultar do conjunto das provas. Artigo 141. Se qualquer das partes aceitar fato contra ela invocado, mas alegar sua extinção ou ocorrência que lhe obste os efeitos, deverá provar a alegação. Artigo 142. A recusa de qualquer parte em comprovar fato controverso com elemento probatório de que necessariamente dispõe importa a presunção de veracidade da afirmação da parte contrária. Artigo 143. A simples negativa do cometimento da infração não desonera o sujeito passivo de elidir a presunção de legitimidade da autuação fiscal. Artigo 144. Poderá ser pedida a entrega ou exibição de documento ou de coisa que se encontre em poder da parte contrária. Parágrafo 1º. O pedido de entrega ou exibição a que se refere este artigo conterá: Inciso 1º. A designação do documento ou da coisa. Inciso 2º. A enumeração dos fatos que devam ser provados. Inciso 3º. A indicação das circunstâncias em que o requerente se baseia para afirmar que o documento ou coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Parágrafo 2º. A entrega ou exibição do documento ou coisa não poderá ser negada. Inciso 1º. Se houver obrigação de entregá-lo ou exibi-lo, prevista na legislação aplicável. Inciso 2º. Se aquele que o tiver em seu poder a ele houver feito referência com o propósito de constituir prova. Artigo 145. O interessado, ao solicitar a produção de prova ou a realização de diligência ou perícia fiscal, deverá, no pedido, fundamentar a sua necessidade. Parágrafo único. Tratando-se de solicitação de perícia fiscal, o interessado deverá formular no pedido os quesitos a serem respondidos, sob pena de indeferimento de plano, podendo indicar, se preferir, seu assistente técnico, indicando sua qualificação e endereço. Artigo 146. Na fase de instrução, os processos com proposição de vista, reabertura do prazo de defesa, diligência ou perícia fiscal serão incluídos em pauta suplementar, independentemente de publicação, para discussão das medidas cabíveis na Junta ou Câmara. Parágrafo único. A discussão de que cuida este artigo poderá ser adotada em sessão específica, devendo constar em ato o resultado da decisão, cabendo à Secretaria do Conselho a remessa do processo ao órgão competente, no caso de ser acatado o pleito, ou a sua inclusão em pauta de julgamento, em caso contrário. Artigo 147. Deverá ser indeferido o pedido. Inciso 1º. De diligência, quando: Alínea A. O julgador considerar suficientes para a formação de sua convicção os elementos contidos nos autos, ou quando a verificação for considerada impraticável. Alínea B. For destinada a verificar fatos vinculados à escrituração comercial e fiscal ou a documentos que estejam na posse do requerente cuja prova ou sua cópia simplesmente poderia ter sido por ele juntada aos autos. Inciso 2º. De perícia fiscal, quando: Alínea A. A prova do fato não depender do conhecimento especial de técnicos. Alínea B. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. Alínea C. A verificação for impraticável. Parágrafo 1º. A critério do órgão julgador, o pedido ou proposta de perícia fiscal poderá ser convertido em determinação de diligência, em atendimento ao disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O indeferimento do pedido de prova,
diligência ou perícia será feito. Inciso 1º. Pelo relator, quando este, individualmente, não houver acatado o pleito, devendo as razões do indeferimento serem enunciadas e fundamentadas na exposição do seu voto. Inciso 2º. Pela junta ou câmara de julgamento, na fase de instrução do processo, caso em que: alínea A. O indeferimento deverá ser consignado na ata da sessão em que o mesmo for declarado. Alínea B. Por ocasião da decisão da lide, o relator mencionará a ocorrência e os motivos do indeferimento no relatório do acórdão da decisão. Artigo 148. As diligências e perícias fiscais ordenadas pela autoridade julgadora serão realizadas: inciso 1º. Pelo autuante. Inciso 2º. Por auditor fiscal estranho ao feito, ou. Inciso 3º. Por auditor fiscal designado pelo chefe da coordenação de assessoria técnica do CONSEV. Parágrafo único. Tratando-se de perícia fiscal, o órgão responsável pela sua realização, ao designar o auditor que atuará como perito, fará a intimação do assistente técnico do sujeito passivo, se houver, marcando de antemão a data, hora e local onde serão efetuados os trabalhos. Artigo 149. Concluída a perícia, o laudo pericial será redigido pelo perito e assinado por ele e, se houver concordância, também pelo assistente técnico. Parágrafo 1º. Havendo divergência de entendimento entre o perito e o assistente técnico, este poderá apresentar laudo em separado, no prazo de 10 dias, contado da data da ciência do teor do laudo pericial. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Quando não estipulado de forma expressa pela autoridade julgadora ou pela repartição, o prazo para cumprimento de diligência ou perícia será de 30 dias. Artigo 149-A. Se a diligência ou perícia implicar fatos novos, conjuntada de demonstrativos ou provas documentais, o órgão preparador deverá dar ciência ao sujeito passivo e ao autuante, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 18. Artigo 150. Para os efeitos deste regulamento, entende-se por: inciso 1º. Diligência a realização de ato ou por ordem da autoridade competente para que se cumpra uma exigência processual ou para que se investigue a respeito do mérito da questão, e consiste na pesquisa, sindicância, exame, vistoria, levantamento, informação, cálculo ou qualquer outra providência que vise à elucidação da matéria suscitada, que não requer um conhecimento técnico especializado. Inciso 2º. Perícia a realização de vistoria ou exame de caráter técnico e especializado, determinada pela autoridade competente a fim de se esclarecerem ou se evidenciarem certos fatos, a ser efetuada por pessoa que tenha reconhecida habilidade ou experiência técnica na matéria questionada, o qual oferecerá afinal sua opinião, em face dos quesitos formulados,